paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando ainda o livro de Oséias. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos no final da primeira parte das mensagens de Oséias e estamos falando do último pontozinho, que é o chamado não atendido. E agora o profeta começa a falar de uma outra similitude, de um outro exemplo. Ele está falando de uma outra metáfora, que é a da bezerra domada. Ele já usou várias metáforas, mas agora ele fala sobre a bezerra domada. E ele fala também de um local que é chamado de Bet Arbel. Bet Arbel foi um local de grande carnificina. A gente não tem essa passagem na Bíblia, mas ela era muito conhecida por eles porque ele não deu maiores detalhes, então, portanto, já era conhecido. Então, foi um local de morte, de violência. Então, tem aqui que Efraim vai ser colocado frente a frente com uma situação violenta. Isso vai significar aquilo que o profeta já estava falando há um tempo, ou seja, Efraim, o povo, vai ficar sem o seu bezerro e sem o seu rei, ou seja, ele não vai ter nem a parte de governo, nem a parte religiosa. E ele fala de uma bezerra domada. O que é uma bezerra domada? Israel tinha sido escolhido por Deus. Escolhido por Deus para semear, arar, rastelar e colher abundantemente. Então, significa dizer que tudo isso no sentido espiritual, meu amado. Tudo isso no sentido de que ele estaria semeando justiça, semeando coisas boas, arando a terra, preparando terra, rastelando terra e, portanto, colhendo abundantemente. Mas, enquanto isso, era costume naquela região que o gado, quando era utilizado para fazer estas ações de produção, eles comiam enquanto trabalhavam. Então, eles estavam trabalhando e eles estavam comendo. Ou seja, eles estavam utilizando-se daquilo que eles mesmos estavam produzindo. Mas Efraim, Israel, não era uma bezerra domada. Não era uma bezerra que estava fazendo isso. Ao contrário, era uma bezerra indomável. Era uma bezerra rebelde. Ela não era dócil, não era receptiva e não era útil. Portanto, tudo ao contrário. Ela era rebelde, não queria ouvir e não servia para nada em relação aos planos e à aliança com Deus. Muito pelo contrário do que se imaginava, em vez de ela dar glória a Deus por aquilo que estava recebendo, ela fazia o contrário, ela dava aos falsos deuses, aos ídolos, o crédito pelo que Deus estava lhes dando. Ou seja, tudo o contrário do que deveria ser. O destino, portanto, seria duro. Por que o destino é duro? Ora, porque se não está sendo feito de acordo com a aliança, de acordo com o pacto, de acordo com o contrato que foi feito, então ele vai ter as dificuldades dele. Ele vai arar, mas não numa terra tranquila. Ele vai arar numa terra de torrão, numa terra pedregosa, numa terra improdutiva, numa terra varrida pelo vento, uma terra dura, uma terra que não produz. A semente que eles estavam usando não era a semente correta, não era a semente da justiça, não era a semente da misericórdia. Muito contrário, a semente que eles plantavam era a semente do pecado, a semente da malícia, a semente da impiedade, a semente da rebeldia. Ora, o que se planta
vai se colher. Só é possível colher aquilo que se plantou. Então o povo tinha um entendimento distorcido. Eles não conheciam a Deus, eles não sabiam a vontade de Deus e eles não queriam saber a vontade de Deus e os caminhos de Deus. Não só não saber, mas não querer saber. Eles não estavam nem aí para o que Deus lhes dizia, Deus lhes dava. Por quê? Porque eles estavam envolvidos numa mentira. Eles estavam mentindo para si mesmos e eles acabavam acreditando na mentira deles. Ou seja, eles se enganavam a si mesmos. Eles precisavam, em verdade, mudar a sua vida, mudar o seu padrão de vida, para que, ao mudar o seu padrão de vida, a colheita fosse com a base na boa semente, na semente de misericórdia, na semente de justiça, na semente de comunhão com Deus. A mensagem, portanto, aqui é que toda hora é uma hora oportuna para buscar a Deus. E o profeta está dizendo isso. Tudo bem, vocês estão fazendo errado, então nós vamos passar por um juízo e vocês vão se arrepender, vocês vão mudar o comportamento de vocês. Todo momento, agora é a hora. Este momento é o melhor momento que existe para buscar a Deus e, ao buscar a Deus, receber dele as bênçãos que só ele pode dar. Só Deus pode abençoar todo o esforço que eu, que você, que qualquer pessoa faz, que Israel podia fazer. Mas ninguém, não é o braço humano, não são os pactos com os outros vizinhos, não são as idolatrias, não é nada disso que vai transformar a vida das pessoas, que vai salvar a vida das pessoas. Não, é Deus. Deus é o único capaz e com poder suficiente para cuidar de todas as necessidades do povo, a minha e a sua necessidade. Deus daria o que ninguém mais pode dar: chuva na época certa. Eles tinham duas chuvas específicas: a temporã, final do ano, e a serôdia no começo do ano, né? Para preparar o plantio, a terra, o plantio e a colheita. Só Deus pode fazer chover. Quando Deus fecha os céus, e não há nada que faça chuva, e não há nada que faça produção, fertilidade, porque a chuva não cai. Então, tudo isso vem das mãos de Deus. Deus é que pode dar o que ninguém pode dar. Nenhum ídolo, nenhum outro país, nenhuma outra nação, nada que eu, que você possamos fazer poderá resultar em chuva. Né? E esta chuva não é só o crescimento verdadeiro, essa chuva, esse cair de bênção, é também uma proteção contra o inimigo. Portanto, uma chuva de bênção não é só produção, mas é também proteção. O chamado de Israel deixou de ser cumprido. Deus chama Israel, mas ele não ouve, ele não vai em direção ao chamado de Deus. Não porque ele está se omitindo, mas porque ele é perverso. Há uma malícia, há um pecado intencional e violento. Uma coisa é nós nos omitirmos, isso também está errado. Outra coisa é nós sabermos a verdade e não agirmos em acordo com a verdade. Ou seja, nós agirmos de forma perversa. E era isso que Israel estava fazendo. Israel não se omitia. Israel, ao contrário, ele era perverso, ele era mau, ele tinha malícia, ele pecava porque queria pecar e
violentamente ele pecava. Agora, a imagem muda um pouquinho. Uma hora Deus se coloca, né, como aquele agricultor que tem uma bezerra que não é útil, que não é adequada, que não é dócil, ou seja, se coloca diante de uma bezerra rebelde. Agora Deus se coloca como um pai que se entristece porque o seu filho é rebelde. Nós já tivemos a possibilidade de explicar aqui o que acontecia quando os pais tinham um filho rebelde. Eles levavam esse filho diante da congregação e a congregação, se encontrasse em rebeldia nesse filho, eles condenavam à morte. Isso estava acontecendo. O povo estava rebelde em relação ao seu pai, o povo, filho em relação a Deus, seu pai. Então, ele estava exigindo um comportamento diferente porque ele era pai, ele estava agindo como pai, mas Israel não agia como filho. Mesmo aqui, Deus se coloca ainda dando acesso, dando possibilidade a um perdão, a uma esperança. Mesmo atrás desse juízo, por trás desse juízo, havia uma esperança. Por que há essa esperança? Porque Deus é santo, Deus é misericordioso, Deus age em amor e em graça. Então havia possibilidade de reverter o exílio? Sim, ainda havia uma possibilidade de reverter. Quando Deus, rugindo como um leão, chama para a sua terra os seus filhos, os leõezinhos. Isso vai acontecer efetivamente, mas depois do exílio. Depois do exílio, Deus vai rugir e os leõezinhos vão voltar. Os leõezinhos ariscos, né, com medo do rugido do pai. O livro, então, amado, ele trata de juízo? Sim, ele trata de um juízo, mas ele trata também de esperança. Existe atrás desse juízo uma esperança. Só não se engane. Esta esperança vem depois de que o juízo é aplicado. Então, num primeiro momento, houve falas, houve intercessões para que o povo se emendasse, para que o povo se arrependesse. Não aconteceu isso. Então, acontecerá o juízo e Deus disse isso. Vai haver juízo. Muito bem. Passou do ponto em que não há mais possibilidade de arrependimento, então haverá juízo. Depois desse juízo, nem tudo está perdido? Não, para alguns não. Porque para alguns haverá ainda arrependimento. Alguns vão se arrepender. E aí eles ouvirão a voz do Senhor rugindo e chamando de volta. Então haverá esta esperança. Amados, aqui nós temos duas situações que implicam em punição e punição fatal. Primeira situação que implica em punição fatal, que está escrita na lei, o adultério. O adultério implica em morte por apedrejamento. Segunda situação, a rebeldia dos filhos. A rebeldia dos filhos, se constatada, também implica na punição de morte por apedrejamento. Deus se apresenta como marido traído, Deus se apresenta como pai, né, de filho rebelde. Então, nas duas situações, na traição, no adultério, na pecaminosidade, na prostituição religiosa, teria direito de aplicar a lei. No segundo momento, na rebeldia em não querer tornar
também há direito de aplicar a lei nas duas situações. E é isso que vai acontecer. Acontecerá então o juízo e muitos não vão passar disso. Muitos vão morrer por conta desse juízo. Deus fala de meninos. Menino é uma fase de vida que aqui não tem relação com a idade, mas tem relação com a maturidade. Pode ser novinho, pode ser velhinho, mas se não tem maturidade suficiente, ele é menino. Menino no sentido de que é irresponsável. Ele não assume as responsabilidades da vida adulta quando já deveria estar fazendo isso. É como se ele fosse impotente, ele não consegue, ele é incapaz. Então, menino aqui, ele está falando, esse é um povo que está velho de idade, mas ele é uma criança, ele é um menino. Ele é um menino imaturo, impotente, irresponsável. Mas esse menino era o filho de Deus. Então ele diz, o meu filho está se comportando como um menino. Meu filho quer dizer que Deus tem um relacionamento conosco. E esse relacionamento é um relacionamento íntimo, ele é familiar. Deus ainda nos trata como da família, gerando-nos em amor, graça e misericórdia, como deveria ser. Mas o povo não entende e, portanto, ele é um rebelde, um menino irresponsável, imaturo, impotente, incapaz. E ele lamenta, porque ele diz, eu ensinei a andar. É como nós fazemos com as nossas crianças. Seguramos a mãozinha e vamos andando ao lado, na frente, atrás, segurando. Ele andou e mostrou o caminho para Efraim. Ele tomou nos braços quando nós não podíamos andar. Como nas pegadas na areia, né? De vez em quando, 2 conjuntos de pegadas e de vez em quando só um conjunto de pegadas. Onde é que Deus estava? Deus estava nos levando no colo. Então, enquanto a gente consegue andar, a gente vai andando aí. Quando a gente não consegue mais andar, o que que Deus faz? Deus nos pega no colo. Então, ele é meu filho, meu menino que eu ensinei a andar. Só que agora ele é um adulto, mas não se comporta como adulto. Ele é um rebelde. Esta é a mágoa, esta é a dor de Deus em relação ao povo. E nós temos que cuidar para que nós não nos tornemos um menino, uma menina imaturo, rebelde, impotente, incapaz, irresponsável nos nossos deveres. Haveria uma assolação nas cidades. Lembre-se, nós falamos que ou o marido traído ou o pai de um filho rebelde, ele tem direito a questionar isso. Portanto, Deus estaria trazendo esta punição. Haveria uma assolação nas cidades. A invasão militar, a destruição militar e a destruição pela espada, amados, é violenta. Isso tudo para mostrar o quê? Que todas as fortificações, os muros, os palácios, essas coisas todas, todo o símbolo de autoconfiança não vale de nada quando Deus ruge, quando Deus fala, quando Deus troveja, quando Deus determina as coisas. Os seus palácios, maquinações, perversões, nada disso vai parar a mão de Deus. Tudo isso é inútil, tudo isso é fracasso, porque nada disso foi feito com Deus junto. Ninguém parou para chamar Deus, ninguém parou para dizer, Deus, o que
O que o Senhor quer que a gente faça? Como o Senhor quer que a gente faça? Nenhum sacerdote, esses sacerdotes são inúteis. E os adivinhos, naquela época, por muito tempo e em vários lugares, eles usavam sacerdotes, adivinhos, que acompanhavam o exército e iam dizendo, né, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Ah, porque os deuses, porque isso, porque está próprio ou não está próprio. Isso era muito comum. Isso era muito comum. Né? A gente tem notícias disso. Historicamente, isso era comum. Mas isto era feito em relação aos ídolos, não era feito em relação a Deus, ou seja, nenhum sacerdote dobrou os seus joelhos e disse: Deus, o que faremos? Como faremos? Ninguém fez isso. Portanto, eles eram sacerdotes inúteis, adivinhos, idólatras, apóstatas, pecadores, prostituídos, como todos os outros povos em redor. Então Deus iria entregaria ao inimigo, porque quando houvesse guerra, naquela época era assim, o inimigo tinha o direito de fazer o que ele quisesse, de matar, de exilar, de escravizar, de vender como escravo. Então Deus, ele ia deixar a Síria fazer o que a Síria quisesse fazer com o povo. Os atos de graça de Deus que aconteceriam são o quê? A vinda do reino, a gente vai ver ainda, e outros profetas falavam disso, a vinda do reino de Deus, a provisão do pão, ou seja, o sustento material espiritual, a promessa de perdão, a proteção de tentação e de livramento. Isso tudo nós vamos ver que isto vai acontecer, mas isto vem pela graça de Deus. Há, portanto, uma promessa de restauração para depois. Aqueles que são chamados de filhos e que reconhecem a Deus como Pai e que reconhecem a Deus, como Senhor, como poderoso, vindo em glória e majestade. E, portanto, temendo e tremendo diante dele. Estes andarão com ele, andarão após ele, e estes é que seriam restaurados. Amados, até aqui, Deus dá uma escapatória de restauração para a minha vida, para a tua vida, aqui como é a vida de Israel, porque nós continuamos sendo seus filhos amados. E aí ele usa mais um exemplo, mais uma metáfora, mais um exemplo. Ele diz em relação a nós, em relação a um pássaro, uma pombinha. Quando o leão ruge, a pombinha faz o que o rugido do leão está indicando. Ela respeita, ela não ignora o rugido do leão. Mas uma criança teimosa, uma criança imatura, rebelde, ela quer contestar os pais. Então uma pomba é muito mais sábia do que os filhos de Israel, que contestam, que enfrentam, que não aceitam. Aqui o leão, agora, ele não é chamado, ele não é visto como uma figura de ferocidade, não é essa violência aqui. O leão é visto como uma figura de autoridade e soberania. Porque uma pombinha e outros animais, quando o leão ruge, eles aceitam o seu poder, a sua autoridade, a sua soberania. Mas nós nem sempre fazemos isso e nós questionamos a soberania de Deus e a autoridade de Deus, querendo ser diferente, querendo ser melhor, querendo ser
mais importante, quando na verdade não é assim. Quando Deus ruge, nós devemos ficar em silêncio e nós devemos atender ao rugido de Deus. Deus, pela sua misericórdia, amado, vai suspender a pena total. Que é a pena total? Para o adúltero, a morte. Para o filho rebelde, a morte. Deus vai suspender isso. Então ele vai deixar o juízo, ele vai deixar o julgamento, ele vai deixar o castigo e depois ele não vai deixar que a coisa vá até o final. Ele não vai permitir o extermínio. Por quê? Porque na aliança existem dois elementos da aliança. Existe o elemento da lei, que determina o que é o que não é, e o elemento do amor. Ao aplicar a aliança, a lei da aliança, ele não deixa ir até o final. Por quê? Porque ele aplica o amor da aliança. Então, o amor da aliança é superior à lei da aliança. Deus vai disciplinar, como um pai disciplina o seu filho. Mas ele vai perdoar, ele vai curar, ele vai reconciliar, porque ele é compassivo e paciente. Para aqueles que ouvirem o rugido e atenderem o rugido. Que isso sirva de uma lição para a minha vida e para a sua vida. Amém, amados? Bons estudos.